Olá, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a se fazer presente na nossa escola bíblica, a estar compartilhando essa live para que mais pessoas possam conhecer da palavra do Senhor, para que mais pessoas possam estudar conosco um pouquinho do que nós vamos estudar e aprender nesta noite. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor para dar início à nossa escola bíblica e que você já dê aí seu feedback, se o áudio está bom, se a imagem está boa, para que a gente possa prosseguir aqui com uma boa escola bíblica. Então, vamos estar orando ao Senhor e que você possa estar orando ao Senhor junto comigo neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos juntos, reunidos aqui para te buscar, Senhor, mas também para aprender de ti, Senhor. Em nome de Jesus, abra as nossas mentes e os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor, e que esse estudo, ó Pai, possa mudar a nossa percepção, Senhor, de algumas coisas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, vai assim nos ensinando, vai assim nos moldando, vai trabalhando em nós. Ser com cada pessoa que vai estar acompanhando essa live e que, em nome de Jesus, ó Pai, seja um momento de aprendizado para cada um. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Então, hoje nós estaremos estudando acerca dos aspectos do serviço cristão. É a lição 7 da nossa revista. Mas antes de tudo, nós vamos estar louvando ao Senhor. E assim como o louvor nos diz que você possa estar pedindo ao Senhor um novo coração e a partir dessa nova vida em Cristo, que nós possamos nos ver como uma nova família, como irmãos de fato. Então vamos louvar e adorar ao Senhor nesse momento.
Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quis trazer esse louvor hoje porque o tema da nossa aula hoje tem muito a ver com o irmão, tem muito a ver em nos vermos como irmãos, em nos vermos como família. Então, como hoje o tema é sobre o serviço cristão, a gente vai ver alguns pontos acerca disso, do serviço cristão, e a gente vai ver qual é o objetivo do serviço cristão, qual é o meu objetivo ao servir, qual deve ser o nosso objetivo, aliás, ao servir, o que a Bíblia nos fala sobre isso, o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Antes de tudo, nós vamos estar lendo o nosso texto base hoje. Vou estar compartilhando com vocês o texto base hoje. Como eu falei, nós estaremos falando acerca dos aspectos do serviço cristão. E o nosso texto base hoje é a lição 7 da nossa revista, e o nosso texto base hoje é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 11. Leamos assim a palavra do Senhor. Nos diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, nós temos aqui o nosso texto bíblico, que nós estaremos trabalhando na aula de hoje, mas antes eu quero dar as boas-vindas ao Fagner, que está aqui nos acompanhando. Seja bem-vindo, Fagner. E eu quero contar com a participação de vocês também na aula de hoje. Então, voltando à nossa aula, nós temos que no verso 7 vai nos dizer o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Por que Pedro fala acerca do fim de todas as coisas? Por que ele começa o texto nos lembrando do fim de todas as coisas? Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que todos os ensinos do Novo Testamento estão baseados na perspectiva da volta de Cristo. Então, quando Pedro fala o fim de todas as coisas, ele está se referindo a essa perspectiva da volta de Cristo. Então, Pedro, ele segue essa linha da necessidade de nos prepararmos para a volta de Jesus. E por isso, Pedro vai nos dizer que nós temos que nos preparar em nossa vida diária para a vinda de Cristo. O texto vai nos dizer o seguinte: a perspectiva da volta de Jesus condiciona todos os aspectos da nossa vida e do nosso serviço. A vida diária oferece muitas dificuldades para um cristão, mas, ao mesmo tempo, muitas oportunidades para demonstrar o compromisso e a fidelidade ao Senhor, através de um viver pautado no servir. Então, a nossa perspectiva deve estar na volta de Jesus. Nós temos que estar com a nossa mente voltada para essa perspectiva, que Jesus vai voltar. E nós precisamos nos preparar para esta volta. Lembremos da parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes
e estavam ali, preparadas para a chegada do noivo. Elas não sabiam o momento em que o noivo iria chegar, mas elas estavam preparadas com azeite nas suas lamparinas, para quando o noivo chegasse, elas terem ali a sua luz. Já tínhamos as 5 nécias, que sabiam que precisavam estar preparadas, mas não deram tanta importância. Então, amados, nós precisamos ser como essas noivas prudentes. Nós precisamos nos preparar diariamente para a volta de Jesus. E como é que isso vai acontecer? A nossa vida, ela nos dá N oportunidades para amadurecermos como cristãos. A vida cristã não é fácil. Ela exige renúncia e disciplina. Só que ela é prazerosa. É impossível encontrarmos a Cristo e termos um relacionamento verdadeiro com Ele e desejarmos a vida que nós tínhamos antes. Então, diante disso, nós precisamos nos preparar, inclusive diante das dificuldades. Nós já sabemos que a carta de Pedro foi escrita em um momento em que eles passavam por perseguição. Muitos estavam sendo mortos. Mas Pedro ainda queria ensinar os cristãos ali que, apesar da perseguição, apesar das dificuldades, o seu viver, a sua mente, o seu coração deveriam estar voltados, um modo de vida em que nos prepare para a volta de Cristo. Eu costumo dizer que a forma como eu sirvo a Deus aqui é apenas a primeira parte da minha adoração. Porque ao chegar à eternidade, vai ser a continuação da minha adoração aqui. Se eu não tenho o ato de adorar a Deus aqui, como eu espero chegar à eternidade com Cristo? Então, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos envolver, nós precisamos buscar verdadeiramente ter hábitos, ter disciplina, passar a nos disciplinar para servir a Deus com empenho, com dedicação, com zelo. Assim como muitas vezes a gente se empenha em fazer qualquer outra coisa que muitas vezes não traz nenhum benefício para a gente. Se eu quero chegar à eternidade com Cristo, eu preciso viver com Cristo aqui. Eu preciso servir a esse Cristo aqui. Eu preciso amar como esse Cristo me ensinou. E muitas vezes a gente diz que serve a Jesus, mas a gente leva uma vida de qualquer jeito. Eu espero chegar à eternidade com Cristo. E por isso, tenho me preparado para aqui, levando uma vida de adoração a Deus. Não sou perfeita, sou pecadora. Sei que há muito a ser melhorado, há muito a ser aprendido, há muito que ser mudado. Mas o primeiro passo está em você ter a disposição em servir a esse Cristo, para que na eternidade juntos nós possamos louvar e adorá-lo, ser uma extensão do que nós já praticamos aqui na Terra. Como nós louvamos, como uma família, vivendo em unidade, vivendo em comunhão, como um corpo que sabe que um depende do outro. O Fábio está comentando aqui, amém, Jesus vai voltar. Esse é o nosso desejo. Amém. Glória a Deus. Jesus vai voltar. E nós acreditamos fielmente que Cristo vai voltar. E será para aqueles que aceitaram a Cristo, será um momento de grande alegria. Mas para que nós possamos ver a Cristo, nós precisamos nos preparar em adoração, já aqui, enquanto estamos nesse mundo. Nós precisamos nos preparar, buscá-lo, nós precisamos nos envolver completamente no seu amor, na sua obra, no Evangelho. Continuando o texto,
nós vamos ver que Pedro, nesse versículo, ele trata de 2 pontos. Pedro orienta a igreja a se fortalecer. Se fortalecer como? Na vigilância e na sobriedade, ou em ser criterioso. Por que ele fala isso? Porque o serviço cristão, amados, tem como objetivo, tem como motivação unir a igreja. Então, Pedro nos orienta a nos fortalecer sendo vigilantes e sendo sóbrios. Quando nós tratamos aqui acerca da igreja, nós estamos falando aqui acerca de mim, acerca de você. A igreja, amados, somos eu e você, não é um templo. Lá é a igreja local. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Então, sempre que falarmos aqui sobre a igreja, nós não estamos falando da instituição. Nós estamos falando dos cristãos espalhados pelo mundo. Eu e você somos igreja. E nós devemos agir como tais. Então, Pedro orienta a nós, cristãos, que somos a igreja, a sermos vigilantes e a sermos sóbrios. Por que ser vigilante? Porque a vigilância ela serve para nos ajudar a não cair em tentação. Nós precisamos estar muito atentos, porque coisas simples nos levam a cair em pecado. Muitas vezes a gente cai em pecado e nem se dá conta disso. Porque a gente está muito acostumado com o que é normal nesse mundo, o politicamente correto. Então a gente vai tendo as coisas como normais quando a Bíblia tem condenado essas práticas. Então a vigilância nos serve para nos manter firmes nos princípios, nos padrões e nos valores do Senhor. Então nós precisamos estar vigilantes, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós nunca estamos fortes o suficiente para resistir a qualquer tentação. Nós só resistimos à tentação através da força, que nós teremos isso logo mais adiante, que o Senhor e que o Espírito Santo de Deus nos dá para dizer não à nossa vontade, para dizer não ao nosso eu. É uma luta diária, é uma guerra diária. Mas é possível com Jesus Cristo vivendo em nós. E Pedro ainda nos orienta a sermos sóbrios, ou seja, a sermos criteriosos. O que é isso? É fazer boas escolhas, tendo em mente a volta de Cristo. Eu preciso escolher bem meu modo de viver. Eu preciso escolher bem as minhas decisões. Eu preciso escolher mediante o que a palavra de Deus me orienta. Muitos de nós temos nos frustrado diante das nossas decisões de nossas vidas, porque nós não buscamos orientação de Deus, sabedoria de Deus, para tomar essas mesmas decisões. Então, se eu e você quisermos de fato sermos servos do Senhor, sermos praticantes de um serviço que une a igreja, que me une a você, como nós louvamos, que une você ao outro irmão, nós precisamos, antes de tudo, sermos vigilantes e sóbrios. Vigiar para não cair em tentação, não cair em tentação no ego, porque você está fazendo, porque você sabe. Nada do que nós fazemos vem de nós, vem de Deus. É pela graça de Deus que nos deu dons, que nos concede o fruto do Espírito, que nos dá sabedoria. E nós não podemos orgulhar de nada do que nós fazemos por Deus. Mas nós devemos dar graças ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de servir. E nós precisamos ser sóbrios, fazer boas escolhas. No sábado à noite, eu sei que tem escola bíblica, mas tem a live de um cantor, muitas vezes nem cristão é.
Qual vai ser a sua escolha? Receber o alimento do Senhor ou ir assistir a live do campeão? Sobriedade. Nós precisamos ser sóbrios para que na eternidade nós possamos continuar a adorarmos ao Senhor juntos, como uma família. Continuando aqui o nosso estudo, o texto vai seguir nos dizendo, ainda o verso 7 nos diz o seguinte: dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Então, nós vamos seguir aqui o estudo nos versículos 7, 8 e 9. Esses versículos vão nos dar algumas orientações do que nós precisamos fazer para que o nosso serviço, eu como igreja, você como igreja, tenha como propósito unir uns aos outros. Que eu possa me unir a você, que você possa se unir a mim e que nós possamos nos unir aos demais irmãos que também são a igreja. Como nós falamos na última aula em que eu ministrei, para isso nós precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus. O pensamento de Cristo Jesus é fazer a vontade do Pai. Se o meu pensamento está longe de fazer a vontade de Deus, vai ficar difícil que o meu servir ajude a unir a igreja. Porque nós precisamos estar no mesmo pensamento, que é fazer, antes de tudo, a vontade de Deus. Então, nós temos aqui ainda nesse ponto, o serviço tem como motivação unir a igreja. Então, a comunhão da igreja, a minha comunhão com você, a sua comunhão com o seu irmão, deve ser desenvolvida em 3 aspectos. Quais são esses aspectos? A oração, o amor e a hospitalidade. Então, para estarmos unidos como igreja, para eu e você estarmos unidos como igreja, nós precisamos desenvolver esses 3 aspectos em nossa vida. A oração, o amor e a hospitalidade. Nós vamos estudar ponto por ponto nessa noite para que nós possamos entender um pouquinho mais se de fato nós estamos orando como deveríamos, se de fato nós estamos amando como deveríamos, se de fato nós somos hospitaleiros como a Bíblia nos ensina. Então, o primeiro ponto vai tratar sobre a oração. A gente sabe que não dá para fazer nada sem oração. O nosso trabalho inicia na oração. Como servos do Senhor, inicia na oração. Então, o primeiro ponto, oração. Por que Pedro vai tratar acerca da oração? Porque Pedro ele vai relembrar a sua própria experiência. Pedro ele sabia muito bem como ele e seus amigos apóstolos deixaram o Senhor Jesus orando sozinho e dormiram. E Pedro todo o próprio Cristo que eles precisavam orar, eles foram advertidos, porque eles estavam sujeitos à oração. Então, a partir da sua experiência, Pedro aqui espera levar os cristãos ali a uma vida de oração. Pedro pode ter falhado anteriormente, mas Pedro aprendeu, Pedro cresceu. Pedro passou a se dedicar mais à oração. E Pedro também espera que os cristãos, que nós, Igreja do Senhor, nos dediquemos mais à oração. O Fagner está comentando aqui
Esses aspectos são muito importantes para o crescimento da igreja. Verdade, porque sem oração não há como o Senhor agir em nosso meio, sem buscarmos a presença do Senhor. Sem amor, como nós iremos atrás das almas e das vidas perdidas que precisam da salvação, encontrar a salvação de Cristo Jesus? E a hospitalidade é uma das múltiplas faces do amor, em que nem múltiplas faces, porque pode levar a outra ideologia. A hospitalidade é uma das ações do amor, vamos dizer assim. A hospitalidade é uma das ações do amor, que nos leva a acolher pessoas que necessitam. Então, esses aspectos são, de fato, muito importantes para o crescimento da igreja. E é importantíssimo para o seu crescimento como igreja, para o seu crescimento como servo do Senhor. Continuando aqui o ponto da oração, Pedro, além de relembrar sua própria experiência, quando ele foi orar com Jesus, e aí foi encontrado dormindo ao invés de vigiar, e Jesus os alerta que eles estavam sujeitos à tentação, e por isso, consequentemente, estavam sujeitos à derrota e à queda. Então, Pedro deseja, a partir dessa experiência, despertar os seus leitores para a importância da oração como recurso para o fortalecimento na vida cristã e a unidade da igreja. Então, a oração ela é um recurso para fortalecer a sua vida cristã. Quando você se fortalece em oração, você é capaz de ajudar outras pessoas. E assim você é capaz de trabalhar pela unidade da igreja. Além disso, Pedro trata da oração porque a oração ela estabelece um relacionamento com Deus. Para você se relacionar com qualquer pessoa, é preciso ter diálogo. Sem diálogo, sem relacionamento. Então, como eu posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não oro? Se a minha oração muitas vezes é Deus, obrigada pelo dia, me dá uma boa noite de sono, amém. Muitas vezes é repetido isso dia após dia, dia após dia. Se eu não falo ao Senhor a forma como eu me sinto, se eu não falo para Deus acerca dos meus problemas, acerca das minhas circunstâncias, acerca dos meus desejos, dos meus projetos, dos meus sonhos, se eu não pergunto ao Senhor se aquilo que eu estou buscando é da vontade dele, como estabelecer um relacionamento com Deus sem uma vida de oração? Como ser igreja sem vida de oração? Como ter unidade com o corpo sem oração? Eu e você precisamos nos dedicar mais à oração. Jesus era muito, muito ocupado, mas ainda assim ele tirava momentos para estar a sós com Deus, para buscar a Deus, para buscar a vontade do Pai, para falar como se sentia. Nós precisamos seguir os passos do nosso Mestre. Nós precisamos orar. Nós precisamos estabelecer relacionamento com o Senhor. E aí, com uma vida de oração firmada, com uma vida de oração bem firme, com um relacionamento em oração bem firme com Deus, o Senhor vai trabalhar em nós. E aí nós poderemos passar a amar. Como eu vou amar as pessoas se eu não entendo, nem compreendo sequer o amor do Senhor? Como eu vou amar as pessoas se eu não busco Deus que é amor? Então, para eu amar, para eu e você amarmos uns aos outros, só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Porque longe dele,
nós não conseguiremos de fato amar os nossos irmãos. Para isso, nós precisamos estabelecer um relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento se dá através de uma vida de oração. Então, o ponto do amor vai nos falar o seguinte: o amor cobre multidão de pecados. Provérbios 10, 12. Não os nossos, mas os de nossos irmãos. Suas falhas e ofensas, que o amor desconsidera e perdoa, revertendo a regra tão humana da indulgência para consigo mesmo e da severidade para com os outros. Os romanistas equivocadamente consideram que aqui significa que ações de benevolência para com os pobres proporcionam perdão pelo pecado, pois, como Lutero diz corretamente, somente a fé só pode cobrir o pecado por ti diante de Deus. O Edom, 1874. Então, amados, como o texto nos diz, os romanos acreditam que se eu fizer boas ações pelos pobres, ajudá-los, doando comida, doando alimento, isso poderá perdoar os meus pecados. Mas o texto aqui não se refere aos meus pecados, se refere ao pecado do irmão, que possivelmente pecou contra mim. Quando o texto nos diz que o amor encobre multidão de pecados, ele está dizendo que se eu amo alguém, é mais fácil eu me colocar no lugar dele, compreendê-lo e assim perdoar. O amor nos ajuda a não nos colocarmos como perfeitos, mas a ver também que nós somos falhos. E assim, a olhar para o nosso irmão com a mesma misericórdia que nós desejamos, com a mesma misericórdia que nós muitas vezes pedimos, que nós muitas vezes buscamos. O amor nos ajuda a perdoar. Sem amor, eu não perdoo. Sem oração, sem vida de intimidade com Deus, que é amor, eu não amo. Então eu preciso me aproximar dele para amar. E eu preciso amar para poder servir. Ninguém, nenhum de nós, conseguimos fazer nada pelo outro, verdadeiramente, sem exigir nada em troca, sem esperar retorno, se não houver amor. Somente o amor nos ajuda a perdoar as ofensas, a perdoar o outro. Somente o amor nos ajuda a esquecer os pecados, a esquecer toda mágoa, toda dor. Somente o amor nos ajuda a olhar para o outro com misericórdia e com compaixão. Então, Pedro aqui ele nos exorta a amar. Ele nos exorta a amar porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amando, eu posso perdoar o meu irmão. Amando, eu posso olhar para o outro e buscar não continuar ofendida, não continuar com desejo de vingança, com desejo de troco, de volta, mas buscar restabelecer o meu relacionamento com o próximo. Amar aqui não é fazer ações sociais, não é agir com benevolência para com os pobres, porque isso irá perdoar o meu pecado. Não. O amor verdadeiro, ele ama sem esperar nada em troca. Foi assim que Cristo nos amou. Cristo nos amou e morreu na cruz por pessoas pecadoras, por pessoas que dariam as costas para ele, e ele sabia disso muito bem. Ele nos amou sem esperar nada em troca. E ele morreu na cruz para nos salvar. Mesmo sabendo que muitos de nós sequer
valorizaríamos o seu lar. Então, o amor verdadeiro é isso. O amor que ama, sem esperar nada em troca. E seguindo aqui, nós temos a hospitalidade. Nós vemos na Bíblia que Jesus falou sobre hospitalidade, Mateus 25. Paulo também vai falar sobre hospitalidade, tanto em Romanos, como na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e na carta de 1 Timóteo, capítulo 5, versos de 9 ao 10. O que todos esses têm em comum, que todos esses textos têm em comum, é que eles tratam do acolhimento dos que necessitam, especialmente os exilados pela fé, como representantes de Cristo. Então, eles estavam tratando aqui de pessoas que precisavam ser recebidas na casa dos outros, porque estavam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. E aí, Cristo fala que quando acolhemos qualquer um desses pequeninos, é a Ele a quem nós estamos acolhendo. Então, Paulo vai tratar acerca disso, tratando também acerca das pessoas, dos cristãos que estavam fazendo viagens missionárias e que precisavam também ser acolhidas. Nós precisamos ser mais hospitaleiros. É certo que o mundo que nós vivemos hoje tornou um pouco mais complicado essa hospitalidade, porque há muita violência, há muitos abusos acontecendo. No entanto, com prudência, nós podemos continuar sendo hospitaleiros, recebendo as pessoas de braços abertos, de bom grado, demonstrando carinho, demonstrando zelo pela vida delas, demonstrando gratidão, demonstrando amor. O texto ainda vai nos falar que nós precisamos ser hospitaleiros, só que sem murmurações. Aquele que dá, faça-o com simplicidade, isto é, com sinceridade de coração aberto, com cordialidade, não falando secretamente contra a pessoa que acolhemos, nem o desprezando pelo favor que lhe conferimos. JFU, 1871. Amados, quando eu recebo alguém em minha casa, eu devo recebê-la com cordialidade, com alegria, com amor, de coração aberto. O que acontece muitas vezes é que nós recebemos pessoas em nossas casas e falamos mal delas por um comportamento que é diferente do nosso, ou porque não comem comida, ou por um hábito estranho. A Bíblia nos orienta que nós devemos ser hospitaleiros. Há pessoas que recebem os próprios familiares em casa, mas não recebem de bom grado. Nós precisamos aprender a sermos hospitaleiros, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E como eu falei, é uma das ações do amor de uma pessoa que ama. Fagner aqui está comentando, a hospitalidade é uma característica forte do cristão. Então, de fato, um cristão é uma pessoa que gosta de receber pessoas, que gosta de estar junto de pessoas, que gosta de ter aquela comunidade de pessoas à sua volta para conversar, para compartilhar, para estar juntos. Então, ser hospitaleiro, ter um sorriso no rosto, receber com alegria as pessoas é uma característica do cristão. Eu quero dar as boas-vindas à irmã Fátima Pereira, que está aqui nos acompanhando. Seja muito bem-vinda, irmã. É um prazer ter a irmã aqui conosco. Que a irmã também seja abençoada por esta aula hoje à noite. Então, nós precisamos aprender a sermos hospitaleiros, a dar a hospitalidade, sem murmurar, sem reclamar, porque eu vou gastar isso com alimentação, isso e aquilo outro. Nós precisamos dar e dar com alegria. Nós precisamos acolher e acolher com alegria. Independente se a pessoa que você acolheu vai lhe agradecer ou não,
A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser hospitaleiros, e como o Fagner falou, essa é uma característica do cristão. É bom receber pessoas em casa, é bom fazer aquele almoço, ter várias pessoas ao redor da mesa para orar, para comer juntos, para falar sobre aspectos da sua vida, da vida de cada um, para trocar experiências. Nós precisamos aprender a receber pessoas em nossas casas como igreja, a convidar nossos irmãos para almoçar. Meu irmão, eu quero fazer um almoço para você hoje. Vai lá em casa. Isso se trata de hospitalidade, mas nós perdemos isso. Nós precisamos voltar a fazer isso. Um domingo convidar um irmão, não precisa convidar toda a igreja. Convida alguém, um de cada vez. Que possamos começar a pôr em prática a hospitalidade uns pelos outros. Continuando aqui o texto, nós vamos ficar por aqui mesmo. Nós vamos encerrar aqui nesse ponto, mas que nós possamos relembrar que para sermos uma igreja forte, eu e você somos a igreja. Nós precisamos ter vida de oração, porque a vida de oração, de relacionamento com Deus, nos levará a entender o amor de Deus e assim amar o próximo. E através do amor, nós precisamos ter mais ações de hospitalidade para com o próximo, para com o outro, para com os nossos irmãos em Cristo. É como eu tenho falado ultimamente, nós precisamos parar de somente nos chamar de irmãos, mas nós precisamos viver como irmãos, onde um tem a liberdade de estar na casa do outro, de conhecer a família do outro, de conviver um com o outro. Essa é a noção de hospitalidade. O mundo não é fácil para uma pessoa hospitaleira. Ela pode estar se colocando em perigo. Mas com prudência, com sobriedade, como nós vimos no início da palavra, nós podemos sim, ser hospitaleiros e receber os nossos irmãos sem murmurar, sem falar mal deles, sem nos colocarmos em um pedestal. Nós precisamos descer. Nós somos um corpo. E como corpo, nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Então, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Se você tem algum pedido de oração, vai deixando aí nos comentários para que a gente possa estar orando no final. Então, que você possa estar louvando ao Senhor nesse momento.
Amém. Fagner comenta aqui: aquele que quer ser o primeiro, sirva. Assim como nós aprendemos hoje, para sermos um, para termos unidade, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós precisamos seguir esses 3 passos, que esses 3 passos fiquem fixos em sua mente: oração, amor e hospitalidade. Para que possamos fortalecer a nossa comunhão, que nós possamos fortalecer os nossos laços com Deus e com os nossos irmãos. Não temos pedido de oração, não temos. Então, nós vamos estar orando para encerrar a nossa escola bíblica hoje. E eu convido você a se fazer presente na próxima escola bíblica, onde nós estaremos aprendendo acerca do serviço como recurso. O serviço tem como recurso os dons espirituais. Então, nós vamos estar dando continuidade ao estudo de hoje. E eu convido você a se fazer presente no próximo sábado na nossa aula. E não esqueça durante a semana de orar, de amar e de ser hospitaleiro. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esta aula. Te agradecemos, Deus, porque aprendemos que precisamos buscar mais a Ti, buscar mais intimidade contigo, Senhor, para que assim, Senhor, a unidade da Tua igreja, a unidade do Teu corpo se fortaleça, Pai. Nos ajuda a servir como a Tua palavra nos ensina, Pai, com amor e com hospitalidade. Em nome de Jesus, nos ensina, Deus, a nos unir de fato, Senhor, a sermos um, a termos o mesmo pensamento, de fazer a Tua vontade, de cumprir o Teu querer. Em nome de Jesus, nós agradecemos por cada pessoa que esteve aqui, Senhor, por cada um que ainda vai assistir. E te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor está nos conduzindo, Senhor, para estar nos preparando para que possamos estar firmes até a volta de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Tenha uma boa noite. Uma semana abençoada por Deus. E amanhã nós estaremos de volta no nosso culto de louvor e adoração às 5 horas da tarde. Convido você também a se fazer presente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Orando, amando e sendo hospitaleiros. Amém?